começando uma nova temporada do Briefing de Carreira. Semestre novo, recomeços. Inicio a jornada dessa segunda iteração do podcast com uma conversa bem interessante com uma colega mais do que especial. Oi, meu nome é Camila Florencio, eu sou atualmente pesquisadora, finalizando o meu doutorado. Minha formação é em comunicação integrada pela PUC Minas, formei em 2010 e desde então tive uma trajetória voltada para a comunicação digital. Trabalhei com redes sociais, com criação de conteúdo digital e enveredei nos últimos anos para pesquisa. Fiz um mestrado em Portugal, na Universidade do Porto, e estou finalizando agora meu doutorado na Universidade do Minho. A Camila é excelente. Vocês vão me ouvir enumerando elogios para ela daqui a pouco no episódio. Ela foi uma brilhante aluna na graduação e hoje é uma brilhante profissional e colega de docência. Nessa conversa, ela vai contar como que aconteceu a sua trajetória desde o primeiro estágio até ela chegar ao doutorado e o início da sua carreira docente. Vambora! Então, Camila, muito bacana ter você aqui hoje com a gente para colaborar com os nossos estudantes sobre a trajetória que eles podem desenvolver. Né? Eu me lembro que você estudou comunicação integrada e tem uma coisa que eu devo te dizer, Camila, que eu falo sempre que eu estou orientando trabalhos, inclusive o seu trabalho de graduação, ele é sempre mostrado para os meus alunos até hoje. Eu tive o prazer de te orientar e é um dos trabalhos que tem organização metodológica mais acertadinha, sabe? Então, para mostrar uma coisa bacaninha, é o seu que eu mostro para o pessoal. Então, muito bacana ter você aqui. E você estudou comunicação integrada, que é um curso que te abre um leque enorme para trabalhar. Como é que você foi escolhendo a sua trajetória profissional para acabar se enveredando pelo digital e trabalhar com comunicação digital? Como é que foi esse processo? Obrigada pelo convite, obrigada pela introdução, que a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu fico muito feliz de ainda ter esse trabalho como referência para os alunos. É engraçado, aí mais uma vez, parecer puxação de saco, mas a minha relação com a comunicação digital começou exatamente no quarto período na disciplina de criação de sites, que foi ministrada por você. E na época eu fazia já um estágio, eu acho, numa equipe de marketing do setor comercial, que são aqueles estágios que a gente entra para uma coisa, na verdade é outra, um clássico, né? E na disciplina de comunicação de sites, é importante a gente colocar um recorte temporal, a gente está falando de 2006, 2007, por aí. 2007, a internet não era, né? Não estava na palma da mão, a gente desligava a internet, que inclusive é uma coisa que eu tenho muita saudade. E eu percebi na disciplina de produção de sites que era uma coisa que eu tinha gostado muito, mas eu tinha entrado na comunicação integrada por conta do meu desejo de fazer jornalismo, de escrita, de redação mesmo. E eu não entendia como que eu podia unir essas duas coisas, e foi aí que eu perguntei para você, como que eu trabalho com internet, mas com texto? E você me apresentou, na época, uma coisa que eu não conhecia, que eram as agências de comunicação digital. Que na época eu tentei puxar pela memória, mas eu não lembro de quais outras que a gente conversou, mas a gente falou da BHTech, que eu cheguei a trabalhar lá depois. Mas a partir dessa conversa, aquilo virou uma possibilidade para mim, porque eu não sabia exatamente como que eu unia a construção de conteúdo digital com a minha vontade de fazer conteúdo em texto. No desenrolar do curso, passando por essas áreas, a publicidade, ironicamente, não me chamou tanta atenção. Quando eu pensava em jornalismo, eu me via muito uma pessoa de conteúdo mais curto, não pensava em laudas de jornal, etc. Então a comunicação digital começou a fazer sentido ali. E foi aí que eu comecei a procurar os estágios nessa área. Até abri meu LinkedIn aqui para resgatar um pouco dessa linha do tempo, mas não foi automaticamente, assim, eu realmente passei por área de marketing, de uma empresa de engenharia elétrica que trabalhava com um medidor de energia. O meu primeiro estágio, na verdade, teve uma relação com o digital, que é até engraçado, que era uma empresa que oferecia conteúdos EAD, então cursos EAD em 2007, 2005, isso era
A gente tinha que explicar o que era o EAD, mas era corporativo na época, né? Uhum. E eu acho que essa conversa foi uma virada de chave importante, porque eu comecei a tentar ter esse olhar também nas empresas que eu estava. Então, nessa empresa que eu trabalhei de engenharia, tinha um foco muito em produção de eventos, em material para comercial, etc. Mas ali eu fui para uma outra experiência que foi no jornal O Tempo, que eu trabalhei na redação, com estágio na redação do portal O Tempo. Uhum. E ali foi a minha primeira experiência realmente trabalhando com conteúdo para o digital. Obviamente, quando a gente está no estágio de jornalismo, a gente faz mais escuta, apuração, mais simples, etc. Mas que aí eu acho que talvez seja a principal, o pulo do gato, assim, entre aspas, para conseguir plantar, de certa forma, uma oportunidade que ali o jornal tinha um Twitter abandonado. Uhum. Então, mais uma vez, colocando na linha temporal das coisas, era 2009, e eu vi a oportunidade, eu fui a estagiária que cuidou do Twitter, basicamente, né? E voltando também a relação com até minha dissertação, com meu TCC, que teve o Twitter como ambiente de pesquisa, né, que era o Twitter da Vivo. Uhum. Então eu comecei a levar um pouco para essa oportunidade do estágio, aquilo que eu estava fazendo na pesquisa, esse desejo que eu tinha de trabalhar com comunicação digital e a percepção de oportunidade que eu tive ali, porque realmente nenhum jornalista, quando você pensa num ambiente de redação, o jornalista está ali para ser jornalistão mesmo. Os que trabalhavam no digital, no portal, era uma coisa muito rápida, assim, apuração muito rápida, publicação muito rápida. Essa velocidade era uma coisa que se aplicava muito mais ao portal em si, ao tempo.com.br, do que ao Twitter. Então, foi uma oportunidade que eu consegui abraçar mesmo e dar alguns primeiros passos ali de experimentação, de desenvolver alguma coisa real mesmo, que não fosse necessariamente um trabalho da universidade. Então, foi uma oportunidade de levar um pouco da pesquisa, do que eu estava estudando, etc., para essa oportunidade de estágio. Assim, foi muito legal e foi uma experiência interessante. Eu acho que o legal aí é uma coisa levar a outra, né? Assim, você viu uma oportunidade num lugar que poderia ser utilizada em outro lugar, né? Um conhecimento que veio de um lugar e pôde ser utilizado em outro lugar. Me conta, nessa resposta que você deu, você falou que você passou por vários lugares. Como é que foi esse processo de começar a fazer estágio e aí descobrir que você falou uma coisa que eu acho que é muito comum, né? Assim, eu vi um estágio e quando eu entrei não era bem aquilo, e aí como é que você, estudante, fez para lidar com essa situação? Como é que você saiu dessa enrascada? E o que você falaria para quem está nesse processo para que não caia nesse mesmo problema, né, nessa mesma cilada? Eu acho que uma coisa que todo mundo que ouve vai se identificar é até uma sensação um pouco forte do desespero pelo primeiro estágio. Uhum. Então, ter alguma experiência no currículo, etc. Não era uma época que a gente conseguia desenvolver tantos projetos autorais por causa da internet, como existe essa possibilidade hoje. Mas foi uma oportunidade que foi vendida como marketing, que na verdade era um setor comercial. E eu acho que eu fiz um pouquinho também. Enfim, joguei o jogo, né? Tentei o máximo possível. Não sou uma pessoa comercial, definitivamente. Mas eu consegui tirar um leite de pedra ali de jogar um pouquinho essa experiência para o máximo que eu conseguia do que fosse de comunicação. Então, eu comecei a trabalhar um pouco nos materiais de divulgação que era utilizado pela equipe comercial, os materiais de prospecção, e-mails, coisas muito simples mesmo, eu consegui assumindo outras responsabilidades. Era uma época do estágio, antes da lei do estágio, eram 8 horas de trabalho, então era uma relação muito diferente do estágio do que passou a ser depois, por conta de falta de fiscalização, etc. Era uma equipe comercial inteira de estagiários, assim. Era uma coisa bem fora da curva do que a fiscalização, o acompanhamento hoje permite, né? Mas eu acho que foi
eu não coloco, não negativo essa experiência. Eu acho que foi uma experiência relevante, como todas as que eu tive, boas ou ruins, foram experiências relevantes, porque me deu esse jogo de cintura para conseguir direcionar um pouco para aquilo que eu era um pouco melhor até, né? Pelas experiências que eu queria construir, pelo portfólio mínimo que eu queria tentar construir. Então, eu não sou uma pessoa do designer necessariamente, mas até alguma coisa de designer eu tentava aplicar nesses materiais para tirar dali um melhor dessa experiência, sabe? E eu acho que uma coisa que faz diferença nisso também é ter um pouco mais, que eu acho que é um desafio, mas é o que quando eu olho para trás, assim, pela minha trajetória, eu acho que fez muita diferença, que é conseguir identificar algumas coisas que a gente gosta, mesmo em outros contextos. Então, quando eu falo sobre essa experiência de produção de sites, eu não virei, infelizmente, eu não virei programadora, não sei abrir um HTML hoje em dia, igual a gente fez nessa disciplina, mas eu consegui identificar como aquilo poderia ser relevante para o que eu queria fazer, ou para o que eu gostava de fazer, ou para o que eu tinha alguma mais habilidade ou interesse de estudar. Então, acho que isso fez muita diferença nessa enrascada, com muitas aspas, porque realmente foi uma experiência válida, e fez diferença também nesse direcionamento que eu conseguia dar em outras coisas. Eu acho que essa empresa de engenharia foi a que eu menos tive contato com isso, mas ainda assim me deu noção para outras coisas que eu fui aplicar em outros contextos, de gestão de tempo, de relação com equipe comercial, que isso é uma coisa que, enfim, eu tive essa experiência numa equipe comercial que era muito júnior, que era muito todo mundo na tentativa ali, e então essa outra foi uma relação que eu tive mais próxima com uma equipe comercial mais avançada, até pessoas mais velhas, assim, comparando, especialmente pela idade que eu tinha na época. Então, o jogo de cintura, a relação com essas pessoas, conseguir entender quais eram as demandas que eles tinham para a gente atender na área de comunicação, acabou sendo um processo uma escadinha mesmo, né? Tipo, eu acho que o estágio acaba sendo isso, né? A gente vai subindo degrau por degrau, acumulando as experiências que a gente teve anteriormente, porque de alguma forma elas vão fazer diferença. Mas identificar o que a gente deseja, o que a gente é bom, o que a gente quer melhorar, faz muita diferença para conseguir aplicar de alguma forma, independente do estágio, da oportunidade ou do ambiente que a gente esteja. Isso é bem legal, né, Camila? E uma coisa que você falou da ansiedade do primeiro estágio. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que pega todo mundo, né? E mesmo que não seja aquilo que pelo que você tem uma paixão imediata, pode ser interessante justamente para você descobrir caminhos a partir daí, né? E assim, você ter essa noção de que, olha, esse é o primeiro, é só para eu ter o primeiro, e na hora que chegar num legal ou num próximo, eu já vou ter tido um primeiro, então eu vou ter tido uma experiência. Você acha que, pelo menos para isso, valeu, né? Não, sem dúvida. Não só pela... enfim, igual eu falei, era uma empresa de cursos à distância, EAD, isso em 2007. Se a gente pensar nos últimos anos, a nossa relação com conteúdo educacional à distância ficou completamente mais íntimo. Então, minimamente, eu já tinha essa experiência lá do passado. E eu acho que mais do que isso, tem uma coisa do sair da faculdade, sair de casa e começar a se relacionar com as pessoas num contexto profissional mesmo. Faz diferença para a gente entender limites, não limites... acho que é limite, sim, a palavra, de entender regras, coisas muito simples, assim, que passam a ser naturais, passam a ser automáticas até quando a gente vai evoluindo na carreira, mas essas relações que a gente constrói, que a gente desenvolve nessas primeiras oportunidades, são oportunidades para a gente errar, com certeza, né? É muito fácil a gente falar sobre, obviamente não foram só boas experiências ou acertos ou identificar oportunidades incríveis, porque a gente passa situações no ambiente certo, para a gente errar, para a gente aprender, para a gente
recalcular a rota, porque eu acho a escolha que a gente faz, a escolha da faculdade já muito novo, né? Então, é uma pressão que a gente tem por essa escolha que parece ser muito definitiva, e assim, um grande spoiler da vida, não é, né? Isso é importante, isso é muito importante ressaltar, né? Não é, então, até pela minha própria apresentação, eu nunca imaginei que eu estaria no caminho que eu estou hoje, e num caminho muito pouco linear, assim. A gente tem uma expectativa do primeiro estágio, de que seja perfeito, de que seja o ideal, de que traga um grande portfólio para a nossa vida, mas as coisas não são tão lineares como a gente gostaria, mas não é por isso que elas não têm o valor que elas têm. Então, é essa sensação de construção e de dar valor mesmo para todas essas experiências, inclusive os erros. Então, por exemplo, como social media, eu não tenho certeza se foi no estágio, talvez tenha sido no tempo, mas a experiência da primeira publicação na conta errada, ninguém esquece, sabe? É quase um batismo para quem trabalha com redes sociais. E quando você tem a experiência de você viver, você errar nos estágios, acaba sendo o momento certo para isso mesmo, para que isso não se repita, para que você, quer dizer, se repetir, com certeza esses erros e, enfim, vão se repetir, mas acaba sendo o momento certo de experimentação mesmo, para se preparar para outras oportunidades, ou até mesmo nesses casos de que, se a primeira oportunidade não foi aquela esperada, que você esteja melhor para quando vier aquela que parece ser a ideal, né? E você vai ter mais chance de identificar qual que é a ideal depois que você viu um monte, depois que você conheceu algumas outras coisas, depois que você passou por alguns lugares, né? Com certeza. Essa lógica da gente escolher a profissão muito cedo parecer muito definitivo, até esse desejo de eu quero ser designer, vir muito cedo, a gente pode ter outras vivências que mudam muito isso. E tem uma coisa que é legal também dessas experiências, que é você lidar com profissionais que estão em momentos diferentes da carreira. Eu acho que isso faz muita diferença para a construção da gente como profissional, e também como tendo referências diferentes de lugares onde você pode chegar, os caminhos que aquelas pessoas passaram para isso. E quando a gente conversa com essas outras pessoas, a gente sabe que as histórias não são necessariamente tão diferentes assim. Alguém vai ter passado por um estágio furado, ou algum estágio que a experiência não foi tão semelhante com aquilo que a gente esperava. Então, essa relação, começar a construir essa relação profissional, de construção de contatos, networking mesmo, desde o início, mesmo que não pareça ser o ideal, é algo que faz muita diferença. Eu tenho contatos profissionais e de amizade, assim, até hoje com pessoas do meu primeiro estágio, por exemplo. Então, as relações que a gente constrói na faculdade são realmente amizades que duram para a vida, mas também possíveis parceiros profissionais, colegas de trabalho, pessoas que vão dar uma mão de outras áreas. Eu vindo da comunicação integrada especialmente, as pessoas que eu sou mais próxima, até as pessoas, por exemplo, que eu fiz o meu TCC junto, cada uma foi para uma área, e a gente acaba tendo esses contatos de referência mesmo, quando você precisa de algum profissional de outra área para trabalhar em algum projeto, ou quando você é a pessoa que está procurando alguma oportunidade em algum projeto, você acaba sendo esse contato. Então, da mesma forma que a faculdade oferece muito isso, e que a gente leva por muito tempo, assim, pela vida profissional, pessoal, as relações que a gente constrói nos estágios, nesses caminhos profissionais também são assim. Às vezes os aprendizados, eles não são necessariamente vinculados, né, num estágio, numa oportunidade dessa, não são vinculados à sua formação acadêmica, são aprendizados de, como você disse, convivência, regras, você vai entender a dinâmica das relações entre os trabalhadores, entre as pessoas de diferentes funções, e se você cuidar disso bem, você cria relações que vão te ajudar, ou que pelo menos vão ser
ser amizades para o resto da sua vida, né? Isso é uma coisa muito legal que você está falando, Camila. E como é que foi esse processo, então? Você já falou que você se identificou com as mídias sociais, e como é que foi o processo de se desenvolver como uma profissional especializada em mídias sociais, e depois esse pulo que você deu para pesquisa acadêmica e trabalhar com pesquisa científica? Como é que foi esse processo? É só uma correção, eu não me identifiquei com mídias sociais porque isso não era uma coisa, né? Não era do jeito que é hoje, né? Mas a experiência que você teve no tempo, né? Sim, então, tanto que a minha pergunta era, eu quero trabalhar com comunicação, com digital e com texto, como é que eu faço? Eu não sabia a resposta. Eu acho que essa identificação foi importante por esse primeiro passo, de identificar as oportunidades onde eu estava. Uhum. Então, isso que eu fiz no tempo foi muito legal, de ter a oportunidade também de trabalhar um pouco no Twitter, eu estava até vendo ali que era o Twitter tanto do tempo quanto o Twitter de esportes, que hoje, se a gente for olhar, são perfis gigantes, assim, que eu estava lá no início. Uhum. Eu lembro também que na época que eu estava lá no tempo, eles estavam construindo uma TV, que ia ser uma TV digital, que na época era um conceito super avançado, assim, que hoje em dia, acho que eles têm um estúdio ainda, mas trabalham de outras formas, obviamente, né, podcast, videocast, essas coisas. Uhum. Mas eu acho que algumas coisas que foram importantes foram realmente das oportunidades que eu encontrei nos estágios, foi ter conseguido integrar esse desejo, essa vontade de trabalhar com comunicação digital no meu TCC, porque ali, de certa forma, foi uma pesquisa acadêmica, mas que ela teve um aprendizado muito prático, porque a minha pesquisa foi sobre a atuação da Vivo no Twitter. Na época era uma pesquisa que fazia análise de sentimento das menções que eram feitas sobre a Vivo, e era daquela época muito próxima do vou reclamar muito no Twitter, né? Uhum. Então, o Twitter era muito usado como esse ambiente de saque digital, estava sendo ainda... Existe uma experimentação por parte das empresas, mas os usuários já começavam a usar muito como tanto ambiente de desabafo ou como última instância para conseguir resolver algum problema. E quando a gente pensa em telefonia, enfim, a gente sabe que a coisa é mais complicada mesmo no atendimento. Então, ter essa oportunidade porque o curso de comunicação integrada na época não tinha tanto esse viés de comunicação digital, de produção digital, então foi uma saída mesmo, abordar esse gap, assim, de certa forma, no TCC, que é um ponto interessante também para se pensar quando você está nesse processo de entendimento do que você gosta, etc., durante a faculdade. E dali, eu lembro que na época do tempo, eu tive a oportunidade de continuar lá quando eu formei como jornalista, mas eu não lembro se em paralelo, enquanto eu estava no estágio, eu estava participando de processo seletivo na ABHTech, que era uma empresa de comunicação digital, de conteúdo, e eles me chamaram. Então, eu nem continuei no tempo, eu fui para a BHTech, depois que foi, assim que eu formei, eu já comecei na BHTech, e na época eu trabalhava na equipe de comunicação alocada dentro da Uzi Minas. Então, eu acabei indo muito para uma área de comunicação corporativa, comunicação interna, intranet, que trabalhava também um pouco na parte do Twitter, também foi uma parte de insistência minha, de certa forma. E foi uma aplicação um pouco próxima do TCC, porque na Uzi Minas eu trabalhava com monitoramento. Então, o monitoramento, de certa forma, de menções que eu tinha feito da Vivo no TCC, eu fazia o monitoramento da Uzi Minas no Twitter. E eu lembro que a gente descobriu num desses monitoramentos, assim, foi um grande case de uso do Twitter, que tinha alguma usina pegando fogo em algum lugar. Então, porque algum vizinho... Porque a Uzi Minas, ela é muito comunidade, né? Então, Ipatinga e etc. Então, as comunidades acabou sendo um grande case desse live tweet, né? Que hoje em dia é uma coisa básica, da comunidade publicar no Twitter que estava pegando fogo antes das pessoas serem comunicadas. E aí a comunicação, lidar com isso, etc.
Só que eu ainda não estava muito... eu não estava amando muito a experiência da comunicação corporativa. E aí eu fui trabalhar, eu fiz minha pós nesse meio do caminho. Eu comecei uma pós em um MBA, né, que eles chamam de especialização em comunicação digital e redes sociais. Aí as coisas já tinham um nome, já tinham um caminho profissional mais direcionado. E depois disso eu fui trabalhar na Plan B, que era uma agência de comunicação digital de Belo Horizonte, que eu acho que não existe mais. E eu entrei lá em 2012 e trabalhei na parte de comunicação, que aí eu acho que foi a parte que eu mais gostava, que era da comunicação digital mais criativa. Então, trabalhei com instituição de ensino, que aí tinha essa parte de monitoramento muito forte também, mas trabalhei com tanto instituição de ensino de cursos universitários normais, como instituição de ensino executivo, empresas de moda, muitos segmentos diferentes. E eu acho que o mais interessante de trabalhar numa agência é isso, que é uma coisa que eu não tinha um pouco na BHTech, porque eu trabalhava alocada dentro do cliente, então eu não tinha oportunidade de trabalhar com os outros clientes da BHTech. Na Plan B, eu tive essa oportunidade, fiquei lá uns 3, 4 anos, mais ou menos, coordenei a área de redes sociais, e foi uma experiência muito enriquecedora para realmente ter esse leque de mercados mesmo, que eu acho que isso é a coisa mais rica, assim, do que eu trago da experiência, e também da relação com o mercado, assim. Quando você vai para uma agência, você começa a conversar com os outros clientes de empresas, etc. Você se relaciona com outras agências também. Nessa época eu tinha uma divisão muito clara de agência digital e agência offline. Então, tinha uma coisa muito de você trabalhar uma campanha junto com a agência offline, que isso era hoje em dia é até engraçado a gente pensar nisso, mas tinha um pouco disso ainda. E depois eu saí do Plan B porque eu mudei de cidade. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro. Lá eu tive algumas experiências, todas também voltadas para o digital. A que eu fiquei mais tempo, assim, eu trabalhei no Festival de Animação Animamundi, que a sede era lá no Rio de Janeiro. E eu acho que é mais um exemplo realmente de como, de certa forma, a gente precisa, quando a gente escolhe uma área, etc., a gente não está necessariamente escolhendo um universo só, né? Quando eu cheguei no Animamundi, eu fui apresentada a um universo completamente diferente, a um universo muito tradicional, muito diferente do que a gente imagina, assim. Os festivais de animação são coisas muito sérias para quem é envolvido, tradicionais, uma história muito, muito longa, e quando você traz o digital para isso, às vezes a gente dá até alguns passinhos para trás, sabe? Mas também enfim, eu já tinha passado pelo marketing de uma empresa de engenharia, então a gente, de certa forma, vai construir os degraus que eu falei que a gente sobe, nos prepara um pouco para essas diferenças do que a gente vai lidar no mercado, sabe? E foi uma experiência muito interessante, só que dali eu não continuei porque entramos para outra skin da Camila Profissões, que foi para a área acadêmica. Eu tinha muito interesse em ter uma vivência no exterior, assim. Acho que, enfim, a gente vive um pouco não era nem um sonho americano, pelo menos, mas eu tinha mais pela possibilidade de vivência cultural, etc. Então, eu tentei um mestrado numa universidade de Portugal, algumas, na verdade, fui selecionada, e aí as coisas mudaram completamente, sabe? Eu continuei trabalhando, eu trabalhei numa empresa lá em Portugal, aí quando eu falo sobre viver experiências diferentes, para entender as dinâmicas, as relações e tal, nada me prepararia também para o que eu ia viver profissionalmente em Portugal. Eu trabalhei por um tempo lá numa empresa bem complicada, assim, se a gente pode dizer, que eu trabalhava, era uma empresa que tinha um site para o Brasil, que era um site com muitos acessos, que
sabe, babosa cura o câncer. Era nesse nível. E quando eu falo daquela primeira oportunidade de estágio, que não era exatamente o que eu queria, eu acho que esse acaba sendo um full circle, porque não é uma coisa que você olha à primeira vista e fala que é aqui que eu quero trabalhar, sabe? Mas foi um lugar que eu aprendi muito, porque o foco deles era gerar tráfego. Então, o Facebook era muito forte na época, isso foi em 2017, e eu agendava mais ou menos 40 publicações no Facebook por dia. Caramba! Que eram links das notícias, e repetia, e fazia monitoramento de analytics para saber o que estava com mais acesso, se estava com mais acesso, voltava para publicar no dia seguinte. Foi uma loucura, assim. Foi realmente, fora as relações interpessoais com pessoas de outra cultura, né? Foi uma coisa surreal, assim, as experiências que eu tive lá, tudo que eu aprendi. Pra você ter ideia, eu trabalhava numa empresa portuguesa, os donos eram portugueses, que tinham, os sites eram para o Brasil e para, eu não lembro se era Espanha ou os países da América Latina, eu não lembro, mas a minha chefe era russa. Russa? Então, tudo aquilo que a gente imagina da frieza do russo, ela tinha, sabe? Então, o aprendizado que eu tive em relação à comunicação para geração de tráfego foi ímpar, mas foi uma empresa muito peculiar. Então, era complicado, assim, sabe? E, em paralelo, eu estava fazendo mestrado. Então, eu saí de lá depois de um tempo, fiquei fazendo freela, eu fazia freela mais pro Brasil mesmo. E até que eu cheguei no doutorado. Aí eu tenho essa sensação muito forte, essa quebra de... Agora eu mudei de profissão. Então, mas, mais ou menos, porque eu mudei de área, de certa forma. Fui para a área acadêmica, de pesquisa, porque o mestrado acaba sendo... O mestrado em Portugal é muito próximo do que, eu falo assim, do último ano de graduação aqui do Brasil. Porque as pessoas lá fazem o mestrado integrado, que eles fazem a graduação com o mestrado em 5 anos, então acaba sendo muito próximo. Os portugueses mesmo, eles nem fazem dissertação, eles fazem só estágio. A gente, quem é estrangeiro também poderia fazer, mas no meu caso não era nem no interesse, e também para validação do diploma não teria como, né? Então, a minha mudança de chave mesmo para pesquisa, eu sinto que foi muito no doutorado. Mas, mesmo assim, nessas duas experiências, eu mantive a veia da comunicação digital ali. No mestrado, eu fiz uma pesquisa que aí eu trouxe mais uma vez interesses pessoais, valores, etc., com a parte da comunicação digital, que eu fiz uma pesquisa sobre a atuação de influenciadoras brasileiras, como elas foi uma análise de conteúdo de influenciadoras brasileiras sobre feminismo no YouTube. Então, tinha uma veia de redes sociais, de construção de conteúdo digital e etc., como um fio condutor ali dessa história. No doutorado, eu tenho as redes sociais mais como ambiente de pesquisa também, que eu também continuo na parte do movimento feminista, só que agora pelo viés dos movimentos sociais. E eu saí um pouco da análise do conteúdo, fui para análise crítica do discurso, de como os movimentos sociais atuam no Instagram. Então, mantive também o ambiente digital, mas mudando a plataforma, de certa forma, né? Então, isso acaba até linear, assim, acaba tendo essa evolução. Começa o meu TCC no Twitter, minha dissertação do mestrado eu faço no YouTube, agora o doutorado eu estou pesquisando o Instagram, estou trabalhando um artigo com uma colega que a gente está querendo entender um pouco também pelo viés do feminismo, a construção de conteúdo ativista, né, no TikTok. Então as plataformas mudam, evoluem ou não, né, isso aí são outros 500, mas de certa forma o ambiente digital ele vai dando essas possibilidades para a gente ter diferentes pontos de vista sobre ou as mesmas coisas, sobre coisas diferentes, sabe? Eu acho que isso eu nunca tinha pensado, na verdade. Agora que eu fui falando, eu fui percebendo que tem
essas etapas assim diferentes, que acho que está muito relacionado com uma curiosidade minha também, de entendimento de comportamento de plataforma. Eu tenho tido um interesse muito pessoal que eu ainda não transformei ele em pesquisa, em nada, sobre... que talvez o TikTok agora tenha um pouco disso, mas sobre questões mais geracionais mesmo, e como diferentes gerações, não só a geração Z, mas outras gerações também, se relacionam e consomem conteúdo digital. Então, acho que o interesse no digital veio ali em 2007, ele foi abraçando outras temáticas, outros formatos, outros caminhos mesmo, mas se manteve ali, de certa forma. Então, por mais que eu tenha começado essa conversa falando que a nossa escolha lá no passado não está escrita na pedra, às vezes ela indica alguma coisa que vai ser importante pra gente nessa jornada, sabe? Obviamente eu não sabia disso em 2007. Em 2007 era uma aposta, mas por enquanto tem feito sentido, sabe? Quase 20 anos depois, né? Mas aí é perceber que, eventualmente, algumas competências que estavam sendo desenvolvidas ali, ou que você estava encontrando, e alguns caminhos podem, sei lá, marcar ou dar um norte bem interessante, né? Sim, mas é legal estar aberto para tudo. E aí, nesse processo que você... pelo qual você passou, para a gente ajudar os alunos que estão no processo de buscar a sua formação e as suas experiências com os estágios, os trabalhos e tal, quais foram as competências que você viu, que você desenvolveu e que falaram, bom, isso daqui me ajudou, eu aprendi nesse processo, isso daqui me ajudou, eu aprendi naquele outro processo. Como é que você pode listar isso aí? Olha, eu acho que resiliência talvez seja a resposta mais óbvia, assim, porque clichê até, mas tem que ter talvez uma visão de oportunidade, sabe? Eu tive essa e não tinha essa resposta pensada. Quando a gente vai falando assim em retrospecto, a gente coloca outro olhar sobre tudo que a gente viveu, obviamente. E talvez essa noção, essa visão de oportunidade, assim, essa percepção seja uma coisa que faça sentido para a gente saber lidar até com aquelas situações que não parecem fazer sentido. Então, é o estágio que não parece ser o ideal, é o trabalho que é um pouco duvidoso, é olhar para essas vivências com a certeza de que aquilo em algum momento vai fazer sentido, ou de que aquilo vai ter vai te ajudar em algum momento de alguma forma. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, mas realmente isso vai ter alguma relevância mesmo se a gente souber olhar de uma forma mais... não quero nem ter um discurso positivista demais, etc., mas realmente a gente tem que pensar que a nossa... o dia 1 da nossa profissão é o dia 1 do número que a gente não sabe o final. A gente vai trabalhar por muito tempo. Não tenho necessariamente a visão otimista demais de que trabalhe com aquilo que você ama, etc. Não é sobre isso. A gente tem que fazer do nosso trabalho realmente algo que seja sustentável, talvez seja esse ponto. E perceber essas oportunidades, perceber como isso vai te ajudar, talvez, a chegar no estágio que você quer, ou no emprego que você quer, faz muita diferença. E eu acho que tem uma coisa que, pensando um pouco na ansiedade que eu tinha no passado, que faz sentido, os estágios têm o seu valor. Eu sei que a gente tem até uma coisa de status, assim, da pessoa que, no 4º período já tem um trabalho, já trabalha na comunicação, etc. Claro que é legal, claro que a carteira assinada faz diferença e tal, mas passar pelos estágios é muito legal também. Não parece agora, não parece quando a gente está vivendo. Quando eu estava alguns meses no evento de publicidade do Festival PP, né? E veio uma das alunas falar comigo, pedindo dicas, etc. E eu falei com ela, às vezes você vai para um estágio, realmente você não vai conseguir fazer aquilo tudo que você quer. Mas por mais que, independente da área que a pessoa tem interesse, tentar construir projetos pessoais, construir portfólio
daquilo que você tem interesse em fazer. Isso é uma coisa que, hoje em dia, especialmente, existem meios e ferramentas muito mais avançadas do que eu tive, por exemplo, na minha época. Uhum. Então, isso em paralelo ao estágio é uma coisa que ajuda muito a chegar onde a gente quer. E assim, na verdade, o chegar onde quer não é necessariamente como se a gente tivesse um ponto final, né? Tipo, construindo essa história com todos os perrengues ou as mudanças de caminho que vão ter, porque elas vão existir, nada vai ser muito definitivo. E é isso, eu estou hoje com 37 anos mudando de profissão, basicamente, sabe? Então, não era uma coisa que eu imaginava quando eu tive meu primeiro emprego, quando eu saí da faculdade, tá? A gente não sabe muito bem o que vem pela frente, mas a gente precisa identificar bem essas oportunidades e saber lidar com elas. Você fala isso, Camila, e fica bem interessante um direcionamento, né? Resiliência, saber aproveitar oportunidades, e uma coisa que você fez e que você até me corrigiu, né? Que é assim, bom, naquele contexto que você trabalhava com isso, as coisas nem tinham o nome que elas têm hoje, então não era bem algo que já estava definido, então é saber identificar uma intimidade ou uma afinidade e explorar isso daí, né? Agora, sendo uma profissional, para a gente finalizar aqui, sendo uma profissional que já tem essa experiência, essa bagagem, essa vivência, principalmente com mídias sociais, agora lecionando isso também, né? O que você recomenda para quem vai querer trabalhar com isso? Porque, incrivelmente, assim, né, acredite ou não, né, essa é a porta de entrada para muita gente. O primeiro estágio, o primeiro trabalho costuma ser vinculado a mídias sociais. E o que o aluno ou o estudante precisa saber, o que é legal, o que é bacana para ele desenvolver um trabalho em mídias sociais legal como você fez? Eu acho que tem uma coisa que você foi falando também, eu fui pensando, que existem as disciplinas que a gente passa pela faculdade, elas não são à toa. Então, por mais que a gente eu quero trabalhar com redes sociais, mídias sociais, tem outras coisas ali que fazem sentido. Uhum. E quando a gente pensa imediatamente, assim, eu acho que vem muito uma lógica de aprender a editar vídeos, editar foto, etc. E isso, sim, não é uma coisa que não precisa. Às vezes precisa sim, dependendo do que você for trabalhar. Uhum. Mas eu acho que o que faz a diferença mesmo, o que eu percebo assim, com as pessoas que eu já trabalhei, com as experiências que eu já tive, é como você consegue ter um olhar, aí eu vou retomar outros pontos da conversa, multidisciplinar e de estratégia para as coisas. Eu acho que a gente tem que rolar o feed identificando padrões. Se você percebeu que 2 criadores de conteúdo que têm relevância começaram a fazer coisas parecidas, por que está fazendo isso? Tem mais gente fazendo? Então, acho que ter um olhar mais crítico para as coisas é o que diferencia o profissional que sabe editar vídeo do profissional que sabe criar estratégia. Então, tanto que, por exemplo, nas minhas aulas, etc., eu não ensino a fazer uma publicação, não ensino necessariamente a editar um vídeo, porque isso é uma coisa que as pessoas vão, enfim, as ferramentas estão aí, tutorial do YouTube, qualquer coisa, os canais estão aí. Eu acho que o importante é realmente ter esse olhar de o porquê das coisas, de identificar padrão, de identificar no cool hunting, né, que eles chamam na pesquisa de tendência, eles falam muito sobre isso, identificar essas bolhas. Então, você está vendo coisas planas, porque é um mar de conteúdo no feed de Instagram, de TikTok, etc., e você vai vendo coisas que se destacam ali, mais de uma vez isso está acontecendo. Recentemente eu vi uma criadora de conteúdo, por exemplo, começando a compartilhar nos stories do Instagram o conteúdo que estava no feed, sem compartilhar o conteúdo do feed. Porque normalmente a pessoa faz um vídeo, por exemplo, e vai compartilhar nos stories. E ela começou a comentar no vídeo, tipo, o conteúdo está no feed, e compartilhava esse comentário. E eu comecei a observar, tipo assim, por que ela está fazendo isso? Eu não tenho resposta, obviamente a gente não acompanha os analíticos das pessoas para entender os resultados, mas eu vi que ela parou de fazer isso, por exemplo. Então você vê que a pessoa está fazendo experimentações ali. E isso, quando a gente trabalha com digital, eu acho que a principal vantagem que a gente tem são tantas experimentações, quanto a gente ter o acesso ao que está todo mundo fazendo.
A gente não sabe a estratégia por trás, mas quando a gente tem esse olhar mais atento, comparativo também entre as coisas, a gente consegue imaginar ou ter alguma ideia do caminho que foi traçado para uma empresa ou para um criador de conteúdo chegar naquilo ali. Então, acho que é esse olhar atento, estratégico, e isso não é uma coisa que vem de um dia para o outro, não é necessariamente talento, isso é exercício. Então, é muito fácil a gente se perder horas no feed sem saber por que você entrou ali, mas aproveitar esse tempo mesmo para olhar com mais atenção o que as pessoas estão fazendo. Excelente, Camila, muito bacana, porque realmente é uma capacidade de entender o porquê que você está ali, o que você está querendo fazer com aquilo que está ali, e o olhar crítico. O olhar crítico é essencial. Muito bom, Camila. Muito obrigado, viu, pela participação. Excelente você estar aqui e, enfim, espero que venha mais vezes no futuro e que, enfim, a gente tenha mais oportunidades de ver Camila por aí. Muito legal. Aguardo os convites. Estamos aí. Obrigado. Obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o bate-papo com a Camila. Aproveito para reforçar que a trajetória de cada um é bem individual. E eu vou tentar relatar aqui diferentes exemplos de trajetória de profissionais de destaque da publicidade nesse nosso podcast, que é o Briefing de Carreira. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguma pessoa que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira, e toda a edição foi feita com o Audacity no Linux Mint. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de dar o seu like e deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!